Bom dia ao senhor, é um prazer falar com o senhor. Bom dia, Datena, bom dia, telespectadores e ouvintes. É uma satisfação poder estar se somando aqui a essa política de esclarecimentos permanentes que o teu programa sempre diligentemente, brilhantemente tem feito à população, Datena, e fazer um registro. Desde abril, quando começou o pagamento do auxílio financeiro emergencial, a Defensoria Pública já vinha recebendo a da União. Por quê? Porque é uma contestação em relação a um benefício pago pela União, administrado pelo Ministério da Cidadania. Já vinha recebendo pretensões da população para que houvesse a impugnação de decisões administrativas, ou seja, de indeferimento de benefícios de auxílio emergencial. Nós estávamos aproximados 25 mil já pedidos antes da realização do acordo de cooperação técnica com o Ministério da Cidadania. E a ideia da Atena era justamente montar um mecanismo que nós tivéssemos um melhor fluxo de informação, ou seja, que a gente soubesse com maiores detalhes o porquê do indeferimento e que, inclusive, pudesse fazer essa contestação administrativamente. Ou seja, o cidadão estava com um determinado banco de dados desatualizado, o defensor viu um documento mais recente e pudesse fazer essa impugnação administrativa para que houvesse a concessão de pronto. Então, nós conseguimos firmar esse ACT e, nesse aspecto de eficiência, quanto mais eficiência nós tivermos, mais a gente consegue atender as pessoas. Então, a ideia foi basicamente ir nessa linha. Ela foge um pouquinho da perspectiva de que a Defensoria Pública vai atender os 40 milhões de indeferimentos. Por quê? Primeiramente, a Defensoria Pública tem 650 defensores, 643 defensores públicos. O dia que nós anunciamos da Defensoria, deve ter sido um problema seríssimo, porque os pedidos foram enormes, inclusive confundiram com a Defensoria Pública Estadual, que deu problema. Exato. Foram até a porta da Defensoria Pública Estadual. Então, o que o senhor está me dizendo é bom a gente prestar atenção, porque parece que muita coisa que a Defensoria pode resolver não pode por falta de pessoas. É simples assim. De uma questão física, não é? Pelo que eu estou entendendo, é isso. Tem condição de resolver, porque tem pessoas capacitadas, mas não tem um quadro necessário para atender 40 a 50 milhões de pessoas que estão em dúvida ou que querem refutar a decisão do governo de não pagar o auxílio emergencial. É isso que eu entendi? É exatamente isso, Datena. A gente tem uma limitação estrutural de pessoal também. Então, assim, o que eu queria registrar? A Defensoria Pública se somou com o Ministério da Cidadania nessa missão. Segundo ponto, nós não temos condições de atender 40 milhões enfim, nós temos condições de atender de 1.500 a 2.000 atendimentos dia. Terceiro ponto, existem outras alternativas além da Defensoria Pública da União. Nós podemos falar em atermação na Justiça Federal, podemos falar em escritórios, modelos de assistência jurídica, enfim, de faculdades, registrando, Datena, que a Defensoria Pública está em todas as capitais e em 43 unidades apenas no interior. Então, isso significa 30% só de toda a subseção, de todo o território de atuação da Justiça Federal. Nós estamos em apenas 30%. Por isso que é importante apontar para a população essas outras alternativas. E, de um outro lado, salvo o melhor juízo, o próprio ministro Onyx trouxe a notícia no teu programa de que logo e em breve deve ser lançado uma funcionalidade que vai permitir as pessoas juntar alguns documentos básicos para mostrar uma nova realidade fática que permitam a eles ser elegíveis. Nós temos algumas unidades atendendo já presencialmente, mas numa linha de agendamento, com distanciamento social. Nós compramos EPIs, luva, máscara, álcool em gel, para que as pessoas já possam fazer o atendimento, mas isso não é um reflexo em todas as unidades da federação. São Paulo é um lugar crítico por conta do número de
de infectados, enfim, da forma como a pandemia chegou. Rio de Janeiro, do mesmo modo, agora Distrito Federal deu um boom. Então, assim, cada unidade está tendo e tem uma certa autonomia para poder administrar essa situação. E a Defensoria Pública trabalha pra caramba. Não é brincadeira, tanto a estadual como a federal, tem muita gente que não tem a mínima condição de defesa. É o que a Defensoria Pública faz. Então ela não atende só auxílio emergencial. Ela é mais um mecanismo que o governo está tentando viabilizar para atender você. Como resolver, então, essa situação, do seu ponto de vista, como não sobrecarregar a Defensoria, que tem tantos casos para resolver, mas mesmo assim ajudar as pessoas a receberem o auxílio emergencial? Como é que poderia ser equalizado esse problema? São Paulo, por exemplo, nós estamos com 20 mil pedidos para 40 defensores. Representou 500 processos em uma semana para cada defensor. E, inclusive, o defensor do crime está fazendo, o defensor do previdenciário está fazendo. A gente está nesse esforço. Mas, para não deixar o cidadão sem a oportunidade, eu peço essa questão do atendimento virtual, que tente o atendimento virtual. Não conseguiu, tente a atermação da Justiça Federal. Toda sede da Justiça Federal, onde há juizado especial federal, tem um setor de atermação. É como se a pessoa pedisse diretamente à Justiça. É gratuito, não paga, e é uma outra via que a pessoa pode acessar. Uma terceira via, Datena, em breve eu acredito que o Ministério deve lançar uma nova funcionalidade de modo com que o cidadão possa fazer essa impugnação pessoal mesmo no seu aplicativo, juntando um determinado documento. E uma outra quarta possibilidade, Datena, é procurar um serviço de assistência jurídica paralelo, como há nas universidades, como há nas faculdades de direito, onde as pessoas, onde as faculdades prestam um serviço de apoio e de assistência jurídica à população. Olha, resumindo, a Defensoria Pública sempre foi vital num país pobre como o nosso e que a maioria das pessoas não tem como se defender. O papel de vocês já é um papel fantástico, não só em termos estaduais, mas em termos nacionais, já é um papel fantástico. A crescer esses milhões de pessoas que estão pedindo o auxílio emergencial e que têm problemas, e muitas podem ter os seus problemas resolvidos, ao papel que vocês fazem, já é praticamente inviabilizar a natureza da Defensoria Pública. Não tem gente para atender. Então, um conselho que eu dou a você, dentre as opções que você tem, para resolver o seu problema, não é que a Defensoria seja a que menos tem condição de resolver, não. É a que menos tem gente e a que mais deve ser consultada, não presencialmente, sim virtualmente, porque eles vão tentar fazer o possível para resolver o seu problema. Só não tem tanta gente assim para resolver o seu problema. Se você puder usar essas alternativas que o doutor colocou, seria legal você usar as outras alternativas que tem também de contestação pelos próprios mecanismos do governo, Ministério da Cidadania, Caixa, Banco do Brasil, Caixa Tem e daí por diante, para não sobrecarregar um sistema que por si só já imagino ser sobrecarregado sem o auxílio emergencial. Não é que a Defensoria está se negando a te ajudar, é que não tem corpo físico para te ajudar da maneira que gostaria de ajudar. Não dá para ajudar 40 milhões de brasileiros. Eu acho que foi bem resumido e o recado foi bem dado e direto. Acho que seria isso, tá, doutor? Seria isso, Datena. Enfim, eu agradeço mais uma vez a possibilidade de a gente estar contribuindo. Eu quero repisar, a gente está imbuído de um melhor intuito de apoiar e de auxiliar a população nesse momento, enfim, mas respeitando, e temos que respeitar, eu como defensor geral, eu tenho que respeitar a limitação física do trabalho dos meus colegas. É muito difícil você, como um defensor público ou como um advogado, receber na sua caixa de entrada 500 processos para a gente conseguir dar uma vazão. Então, nessa equação, eu acredito que o esclarecimento hoje prestado, eu quero me colocar inteiramente à disposição do teu programa para, quando for preciso, a gente está se somando também com o programa do Datena, como fizemos com o Ministério da Cidadania, também nos somando
e buscando ajudar a nossa população, que está realmente num momento e num período bastante difícil por conta da pandemia, com impossibilidade de trabalhar, enfim. Vamos nos somar, que a gente, nos somando, a união faz a força, né, Datena? Um abraço grande, parabéns pela natureza do trabalho que vocês desenvolvem, que eu respeito muito. Um abraço grande.